Neste vídeo, então, nós vamos resolver o exercício 1 e 2 da aula 36 do terceiro ano do ensino médio. Nesse número 1 diz o seguinte: qual é a posição relativa da reta R, 2x menos y mais 3 igual a 0, e a circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado, 2x menos 6y mais 5. Primeiro vamos dar uma olhadinha, qual é a posição relativa? O que significa posição relativa entre reta e circunferência? Então vamos pensar o seguinte: nós temos lá um plano cartesiano, e nesse plano cartesiano nós temos desenhado uma circunferência. Tá? O que a gente diz quando uma reta é secante à circunferência? Significa que essa reta está passando aqui e está cortando em 2 pontos essa circunferência. Então, nós encontramos aí um ponto A e encontramos um ponto B. Esse ponto A tem coordenada x e y. Tá? E esse ponto B também tem coordenada x e y no plano cartesiano. Tá? Então, se encontrarmos dois pontos distintos, isso significa dizer que a reta é secante à circunferência. Muito bem. Qual é a outra coisa? A outra posição relativa que nós podemos encontrar é que essa reta ela é tangente à circunferência. O que significa tangente? Significa que ela corta em um único ponto. Tá? Então, e esse ponto A vai ter uma coordenada x e uma coordenada y. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de tangente. Esse ponto de tangência tem as coordenadas de localização ali x e y. E a terceira posição relativa que nós podemos encontrar é uma circunferência aqui e uma reta que não encosta na circunferência. Então, elas não têm nenhum ponto em comum entre elas. Tá? Então, isso aqui, nesse caso, nós dizemos que ela é externa. Bom, mas como é que nós vamos definir, então, essa reta, se é secante, tangente ou externa, apenas com as suas equações gerais? Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar essa reta R, vamos reescrever aqui embaixo. Então, a reta R, na sua equação geral, ela diz 2x menos y mais 3 igual a 0. E vamos isolar aqui ou o x ou o y. Tá? Vamos transformar na equação reduzida, então vamos isolar o y. Então, tudo que não tem y, eu vou jogar para o outro lado. Então, vai ficar menos y. Esse 2x passou para lá, menos 2x. E esse 3, que era positivo, passa negativo. Muito bem. Então, agora, nós vamos... como eu tenho um sinal de negativo aqui, eu vou multiplicar toda a equação por negativo 1. Isso significa que aqui vai ficar y, aqui vai ficar 2x e aqui vai ficar mais 3. Então, esse menos 1 inverteu todos os sinais da minha equação, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos deixar aqui por enquanto, certo? Agora, eu vou reescrever a equação da circunferência. Então, aquela circunferência alfa, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 6y mais 5 igual a 0. Ok? Agora perceba o que eu vou fazer aqui. Quanto vale o y? Eu vou substituir onde tiver o y, aqui na equação da circunferência, eu vou substituir por este valor que eu achei aqui, que eu isolei. Tá? Por quê? Porque se eles tiverem pontos em comum, isso significa que ele pertence à reta e pertence à circunferência. Se ele tiver dois pontos distintos, eu vou encontrar aqui.
Se ele tiver só um ponto, eu também vou encontrar aqui. Se ele não tiver nenhum ponto, vai dar um erro aqui na minha resolução da equação, tá? Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar esse y e vamos substituir onde tem o y na equação da circunferência, certo? Já vamos entender como isso vai se desenvolver. Então, vou substituir agora. Então, vou esquecer aqui o alfa aqui e vou reescrever, só que agora substituindo o y. Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais... Perceba que o y agora vale quanto? O y vale 2x mais 3, certo? Tudo isso elevado ao quadrado, mais o 2x, menos o 6 vezes o y. Só que o y vale 2x mais 3. Aqui, mais 5 igual a 0. Certo? Então, vamos lá. X ao quadrado continua. Então, vou continuar aqui. X ao quadrado. Só que aqui 2x mais 3 eu vou elevar ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é um produto notável. É o quadrado da soma. Como que nós resolvemos o quadrado da soma? É o quadrado do primeiro termo, ou seja, 2x elevado ao quadrado, vai ficar 4x ao quadrado. 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, então, 2 vezes 2x é 4x. 4x vezes 3 vai dar 12x. E o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado é 9. E agora eu continuo. Mais 2x. Agora, esse menos 6 aqui, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar os dois termos que estão lá dentro. Então, menos 6 vezes 2x, eu vou ter como resultado menos 12x. E menos 6 vezes 3 vai dar menos 18. Mais 5 igual a 0. O que eu faço agora? Eu junto os termos que são semelhantes. Eu vou observar aqui que eu tenho um 12x e um menos 12x. Então, essa aqui eu já vou eliminar, né? E agora, eu vou juntando. Então, veja bem. Eu tenho x ao quadrado mais 4x ao quadrado. Então, vou ter 5x ao quadrado. Agora, me sobrou aqui o mais 2x. Mais 2x. E me sobrou para juntar aqui o 9 com o 5, que vai dar 14. Se eu tenho 14 positivo e devo 18, eu vou ficar com menos 4 igual a 0. Certo? Então, aqui agora é que eu vou verificar se eu tenho 2 pontos, 1 ponto ou nenhum ponto. E já nós vamos compreender o que isso vai significar. Muito bem. Então, vamos lá. É uma equação de segundo grau. Como é uma equação de segundo grau, eu vou resolver lá utilizando a fórmula resolutiva, ou a fórmula de Bhaskara, chamada, né? Então, quanto é o A? O A é o número que está na frente do x ao quadrado, o B é o número que está na frente do x, e o C é o número que está como termo aqui que não está associado a x. Beleza? Então, tem o A 5, o B 2 e o C menos 4. Perceba que o sinal acompanha essa resolução aqui. Tá? Ele é um coeficiente, então o menos faz parte. Agora, vamos relembrar a nossa equação. Nossa fórmula resolutiva. Ela diz que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de um certo delta, tudo isso dividido por 2 vezes o A. Certo? Muito bem. Então, o que é o delta? Bom, o delta é uma operação matemática. B ao quadrado
menos o 4 vezes o A vezes o C. Calculo o delta, depois substituo na fórmula resolutiva. Então, vou separar aqui. Então, vamos lá. O delta é igual. Quanto vale o B? O B vale 2. Então, fica 2 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que vale 5, vezes o C, que vale menos 4. Então, o delta vai ser igual. 2 ao quadrado é 4. Agora, vamos fazer aqui, ó. Menos 4 vezes 5 vai dar menos 20, certo? Menos 20 vezes o menos 4, menos com menos é mais. Então, 20 vezes 4 vai dar 80. Então, esse delta vai ser igual a 84, certo? Achei o delta igual a 84, agora vou substituir, tá? Então, só vou isolar aqui, porque eu já achei. Então, vamos lá, ó. X é igual menos o B. Quanto vale o B? Vale 2. Mais ou menos a raiz quadrada de 84. Tudo isso dividido por 2 vezes o A, que nesse caso vale 5. Então, o x vai ser menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 84 divididos por 10. Bom, o que é que... Até nós poderíamos continuar resolvendo essa atividade. Agora, o que eu quero mostrar? O que nós precisamos saber? Eu quero que vocês entendam que, neste caso aqui, ó, quando nós calculamos, você consegue perceber comigo que eu vou achar o x1 e o x2? Então, veja bem, olha só. Vou colocar aqui. x1 será menos 2 mais raiz quadrada de 84 dividido por 10. E o x2 vai ser igual a menos 2 menos raiz quadrada de 84 dividido por 10. O que isso quer dizer? Significa que tem dois valores para x. Certo? Então, veja bem o que acontece quando nós vamos verificar lá na posição relativa entre a circunferência e a reta. Significa, gente, que existe aqui, ó, existe um ponto A. Veja o que acontece aqui, ó. Então, veja bem. Então, nós temos um determinado ponto A. O que significa? Qual a interpretação dessa nossa informação aqui? Quando, ó, analisando a partir do delta, quando esse delta dá um número maior do que 0, significa que a posição relativa entre a reta e a circunferência, ela é secante. Por que secante? Porque ela corta em dois pontos distintos, né? Então, o ponto A e aqui o ponto B. Agora, se esse delta der um valor igual a 0, isso significa dizer que ela é tangente. Por que eu sei que ela é tangente? Porque, na verdade, esse x1 quando o delta dá igual a 0, o x1 e o x2 dão um único valor. Tá? Então, isso significa que essa reta só vai ter uma coordenada para x. Consequentemente, tem só uma coordenada para y. Tá? E quando esse delta dá menor do que 0, ou seja, ali dá um número negativo, isso significa que ela é externa.
Por que ela será externa? Porque não existe raiz quadrada dentro dos números reais, não existe raiz quadrada de um número negativo. Então significa que esse valor aqui dentro da raiz, o delta, não vai ter um número, não vai ter uma raiz. Isso significa dizer o quê? Que dentro do conjunto dos números reais, ele não terá uma coordenada x. Consequentemente, não terá uma coordenada y. Tá? Então nós vamos avaliar essa posição relativa entre a reta e a circunferência quando a gente substitui a equação da reta dentro da equação da circunferência. Se o delta, calculando o delta lá, vou escrever aqui em cima, se o delta der maior do que zero, ela é secante. Se o delta der igual a zero, ela será tangente. Se aquele delta der menor do que zero, significa que essa é externa. Como na nossa situação problema aqui, o delta deu um valor maior do que zero, significa que ela será secante, ou seja, ela vai cortar em dois pontos distintos esta circunferência.